Olá, pessoal! Nesse nosso quarto vídeo da disciplina Ciência Política, nós vamos estudar a teoria da separação dos poderes, ou também chamada de princípio da separação dos poderes. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse termo, separação dos poderes ou divisão dos poderes, não é um termo totalmente adequado, porque o poder é um só. O poder que está nas mãos do Estado, que provém do povo, ele é uno e ele é indivisível. No entanto, o que acontece é uma distribuição das suas funções, há uma distribuição das funções do Estado. Apesar de nós usarmos esse termo poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, o termo são instituições ou funções. A função de legislar, a função de administrar, a função de julgar. Então, teoria da separação dos poderes é uma teoria que existe, é uma teoria antiga, porém, na prática, não é o poder que é dividido. São as funções do Estado que são distribuídas entre instituições. Por quê? Porque pensou-se em distribuir as funções do Estado. Pensou-se em proteger o indivíduo contra a arbitrariedade do Estado, pois, uma vez o Estado, em uma única instituição, um único órgão, tendo poder para julgar, para legislar, para administrar, ele poderia incorrer em abusos. Ele poderia elaborar leis tirânicas, poderia proceder a julgamentos arbitrários. Então, era preciso que essas funções de administrar, de julgar e de legislar estivessem em instituições diferentes do mesmo Estado, pertencentes ao mesmo Estado, mas com órgãos ou instituições exercendo essas funções distintas, mas distintas e também complementares, e também harmônicas, e também independentes. O contexto em que surgiu essa noção, essa necessidade de ter uma distribuição de poderes, foi no contexto do Estado absolutista. Nós estudamos aquela ideia de Estado absolutista, onde havia concentração de poder nas mãos do príncipe, e que esse príncipe, ele administrava, ele geria a coisa pública como se ela fosse pessoal, não havia uma distinção da vontade da vontade do príncipe com a vontade do que era interesse popular, do que era para o povo, havia uma promiscuidade de interesses, uma mistura de vontades. Então, o príncipe, ele administrava a coisa pública com seus caprichos, com seus gostos particulares. Então, essa ideia de que a forma como estava sendo administrado, como o Estado estava administrando a coisa pública, estava permitindo um abuso de poder, uma arbitrariedade, pensou-se então, a partir de que Aristóteles já havia escrito, né, há muitos anos, na Grécia, século IV a.C., século V, IV a.C., entendeu-se que aquela ideia dele de política, aquela ideia de que tinha que ter um poder para julgar, um poder para elaborar normas, um poder para administrar as coisas do Estado, a partir dessa ideia que foi desenvolvida nessa época e foi gradualmente evoluindo, pensou-se então que deveria haver essa distribuição de poderes, e um dos autores, né, que contribuiu para a concretização, para a efetivação da compreensão dessa teoria, um deles foi Maquiavel, e nós vamos encontrar o seguinte, na obra de Maquiavel, em O Príncipe, consta que no começo do século XVI já se encontrava na França três poderes distintos: o legislativo, que era o parlamento, o executivo, que era o rei, e o judiciário independente. E qual que era essa ideia? Essa ideia ela era louvada porque dava mais liberdade e segurança para o rei. A partir do momento que o rei não precisava decidir coisas do povo, não precisava julgar interesses do povo de forma a contrariar determinados interesses, pois se o rei tivesse que julgar determinadas causas, uma parte ia ganhar, outra parte ia perder.
de forma que a parte que perdeu sairia ou ficaria contrariada com o rei. Então, para que ele não tivesse esse dissabor de contrariar determinadas camadas sociais, determinadas pessoas daquela camada social, para que ele não tivesse essa contrariedade, ou que as pessoas não ficassem contrariadas com ele, ele delegava essa função de julgar para um órgão independente. De toda forma, ele ficava ainda com a parte da legislação e a parte da execução dessas leis e administração do Estado. E aí, um pouco mais adiante, no século XVII, é que vai surgir mesmo com Locke uma primeira sistematização dessa doutrina, dessa teoria da separação dos poderes. Então, já Locke, ele baseou seus estudos no Estado inglês, na Inglaterra, onde ele percebia uma maior maturidade para o desenvolvimento dessa teoria. Ele percebia a existência de 4 funções fundamentais já nessa época na Inglaterra. Então, para ele, nós tínhamos, né, segundo Locke, nós tínhamos na Inglaterra a função legislativa que cabia na época ao parlamento, a função executiva exercida pelo rei, que se dobrava numa terceira, que era a função federativa, para tratar de assuntos relacionados à guerra, à paz, a alianças com outros estados. E, por fim, nós tínhamos uma quarta função, que era a função exercida pelo rei, que era a prerrogativa de poder fazer o bem público sem se subordinar às regras. O interessante nessa teoria de Locke é que ele não vai perceber que o rei, ao poder fazer o bem público sem se submeter a regras, ele poderia incorrer em abusos. Não passou, né, pela mente de Locke que isso poderia acontecer. Então, essa teoria continuou em desenvolvimento até que Montesquieu, que é o outro autor que desenvolveu a teoria da separação dos poderes, um dos mais importantes para a nossa compreensão, na teoria de Montesquieu, ele já concebia como um sistema em que, né, essa teoria da separação dos poderes, concebia um sistema em que havia um legislativo, um executivo e um judiciário, harmônicos e independentes entre si, e tomando praticamente a configuração que iria aparecer na maioria das constituições depois. Então, um dos princípios que iria nortear o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, além da soberania, seria também a separação dos poderes. Para Montesquieu, como para outros autores que vão explicar a importância da separação dos poderes, é que um Estado, ele só é um Estado de direito, ele só é um Estado democrático de direito se ele se pautar pela separação dos poderes. Então, na sua obra O Espírito das Leis, de 1748, Montesquieu afirma a existência de funções intrinsecamente diversas e inconfundíveis, mesmo quando confiadas a um só órgão. Em sua opinião, o normal seria a existência de um órgão próprio para cada função, considerando indispensável que o Estado se organizasse com 3 poderes, para a distribuição dessas funções. E o que se verifica, então, pela obra de Montesquieu, é que seria já uma teoria consagrada pelo liberalismo, e que a importância da separação dos poderes consistia não somente em uma melhor eficiência do Estado, quando ele vai distribuir os poderes, mas, sobretudo, na proteção do indivíduo contra a arbitrariedade do Estado. Então, aí nós percebemos o valor, né, do Estado liberal, que é a liberdade do indivíduo, a não intervenção do Estado na vida do indivíduo, e não uma intervenção, muito menos uma intervenção arbitrária. Então, para proteger a liberdade do indivíduo em sociedade, deveria haver uma distribuição de poderes para que não ficasse concentrado e não pudesse haver a hipótese de abuso, arbitrariedade, tirania. Então, assim, as leis elaboradas pelo legislativo deveriam ser cumpridas pelos indivíduos, e só haveria interferência do executivo para punir quem não as cumprisse.
Então, a função do executivo seria para punir as pessoas que desobedecessem às leis, cuja elaboração seria feita pelo Poder Legislativo. Então, nesse momento, o que a gente identifica é que essa teoria da separação dos poderes, ou essa ideia de que tem que haver uma distribuição de funções dentro do Estado, seria para enfraquecer o próprio Estado, porque ele era um Estado forte, era o Leviatã. Naquela época, nós estávamos diante do Leviatã, de um Estado forte, um Estado que concentrava poder. Então, a distribuição dessas funções decorrentes desse poder, ela enfraqueceria, de certa forma, o Estado, mas, por outro lado, ela fortaleceria o indivíduo. Então, assim, já no século XVIII, na Declaração de Direitos da Virgínia, em 1786, consta no parágrafo 5º que os poderes executivos e legislativos do Estado deverão ser separados e distintos do judiciário. A exigência da separação dos poderes aparece ainda com frequência na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada na França em 1789, que dispõe que, está no seu artigo 16, toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. Então, é uma premissa a separação dos poderes para que a gente possa falar em uma Constituição, em um Estado constitucional. Essa preocupação com a separação dos poderes, visando a proteger a liberdade, refletiu-se imediatamente em todo o movimento constitucionalista. O sistema da separação dos poderes, consagrado nas constituições de quase todo o mundo, foi associada à ideia de um Estado democrático, que deu origem a uma construção doutrinária conhecida como o sistema de freios e contrapesos, que é o que nós vamos estudar mais daqui a pouco. Esse sistema, né, essa teoria da separação dos poderes, ela parte do pressuposto de que os atos do Estado, o Estado só pode praticar atos, por exemplo, de duas espécies. Atos que são considerados atos gerais ou atos especiais. Os atos gerais, que só podem ser praticados pelo Poder Legislativo, constituem-se em emissão de regras gerais e abstratas, não se sabendo no momento de serem emitidas a quem elas irão atingir. Então, o legislador, quando ele vai pensar na elaboração da norma, ele vai fazer uma análise em abstrato, o que significa que não é uma análise do caso concreto, como o julgador vai fazer. Então, o legislador ele vai prever situações, então ele já vai regulamentar essas situações. Então, a análise que ele faz é no caso concreto e com validade para todas as pessoas, de um modo geral. Então, é uma norma que vai ser pensada, que ela vai ser aplicada para todos indistintamente. Só depois de emitida essa norma geral é que se abre a possibilidade da atuação do Poder Executivo, por meio de atos especiais. O Executivo dispõe de meios concretos para agir, mas está igualmente impossibilitado de atuar discricionariamente, porque todos os seus atos estão limitados pelos atos gerais praticados pelo Legislativo. Então, se houver uma exorbitância de qualquer um dos poderes, surge uma ação fiscalizadora do Poder Judiciário, obrigando cada um a permanecer nos limites de sua respectiva esfera de competências. E aí, em relação a competências de cada poder, a função de cada poder, a função do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, nós vamos ver que há uma delegação de competências, se é assim que a gente pode dizer, cada um cede um pouquinho da sua função para o outro, para que depois a gente possa compreender essa ideia de controle desses poderes, que é o sistema de freios e contrapesos. Então, a primeira crítica que a gente faz a esse sistema de separação dos poderes é no sentido de que ele é meramente formalista, jamais tendo sido praticado. Essa é uma ideia antes da ideia do sistema de freios e contrapesos. A análise do comportamento dos órgãos do Estado, mesmo onde a Constituição consagra enfaticamente a separação dos poderes, demonstra que nem sempre
que demonstra que sempre houve uma intensa interpenetração. Por que pressupõe que sempre houve uma intensa interpenetração? Porque cada órgão que vai exercer essa função, que a ele foi incumbida, ele vai ter também outras funções inerentes aos outros órgãos, que são próprias de cada deles, são a exceção, mas são próprias deles também. Então, ou o órgão ou um dos poderes que pratica atos a rigor seriam de outro, ou se verifica a influência de fatores extralegais, fazendo com que alguns poderes predominem sobre os demais, guardando-se apenas a aparência de separação. Então, aqui é a crítica que essa ideia de separação ela é uma ideia falsa, porque na verdade não há uma separação. E como nós falamos lá no começo do vídeo, de fato não há uma separação. O que há é uma distribuição de poderes, uma distribuição de funções, porque o poder é um só. O poder ele é uno, indivisível e inseparável. Outro argumento importante contra o sistema, contra essa teoria, é que ele jamais conseguiu assegurar a liberdade dos indivíduos ou o caráter democrático do Estado. Então, se a função da teoria da separação dos poderes é garantir a liberdade do indivíduo contra a arbitrariedade do Estado, entende-se que ela não é suficiente para proteger o Estado, para proteger o indivíduo de arbitrariedade do Estado. E tampouco ela é suficiente para garantir uma democracia. Então, a sociedade plena de injustiças criada pelo liberalismo, aquela onde a gente identificou que havia uma crescente desigualdade socioeconômica, uma exploração do mais forte, uma exploração do mais forte para o mais fraco, nesse sistema liberalista, né, que havia essas injustiças, acentuadas desigualdades e a efetiva garantia de liberdade apenas para um pequeno grupo de pessoas privilegiadas, ela foi construída à sombra da ideia de separação dos poderes. Ou seja, a separação dos poderes já existia em uma sociedade onde estava predominando a desigualdade socioeconômica e a proteção de determinada classe social que era mais privilegiada. Então, essa separação dos poderes, ela não conseguiu evitar esses privilégios para determinada classe econômica, tampouco a desigualdade socioeconômica. Ela não conseguiu evitar. Então, não raro também o legislativo, dentro do sistema de separação de poderes, não tem a mínima representatividade, não sendo, portanto, democrático. Então, o que se entende, a crítica que se faz é que dentro do poder legislativo, ele não é um poder legislativo que representa de fato os interesses do povo, ele representa determinados interesses de grupos econômicos, de grupos hegemônicos. Então, o seu comportamento muitas vezes tem revelado que a emissão de atos gerais obedece às determinações ou conveniências do executivo. Ou seja, aquelas normas gerais elaboradas pelo Poder Executivo, com caráter geral, normas pensadas abstratamente para todas as pessoas, na verdade, elas não são feitas dessa forma, elas não são para todas as pessoas, elas são feitas para atender determinados interesses do Estado. Então, críticas mais recentes se dirigem a outro aspecto fundamental, que lembra a polêmica a respeito dos poderes e das funções do Estado. Então, como se tem observado, a separação dos poderes foi concebida num momento histórico em que se pretendia limitar o poder do Estado e reduzir minimamente a sua atuação na vida do indivíduo. Mas a revolução da sociedade criou outras exigências. O Estado ele passou por modificações, por mudanças ao longo do tempo, em que aquela ideia de separação dos poderes, enfraquecimento do Estado, distribuição de funções, ela já não estava atendendo. Então, o Estado passou a ser cada vez mais solicitado, cada vez mais demandado a intervir na esfera particular para proteger o indivíduo ou mesmo para promovê-lo em sociedade.
quando eu digo promover a sociedade, é a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo isso impôs a necessidade de uma legislação muito mais numerosa e mais técnica, incompatível com os modelos da separação de poderes. Então, o legislativo não tem condições para fixar regras gerais sem ter conhecimento do que já foi ou do que já está sendo feito pelo executivo e sem saber de que meios esse executivo dispõe para atuar. Então, há uma necessidade de um diálogo entre esses poderes, entre essas instituições. O executivo não pode ficar, por outro lado, o executivo não pode ficar à mercê do processo legislativo, do tempo do legislativo, ou seja, do tempo da elaboração da norma. O executivo tem as suas necessidades, tem as suas demandas urgentes, que se ele ficar à espera de uma lei tramitar na Câmara dos Deputados, no Senado, ele vai ficar sem governar, ele vai ficar sem administrar. Um exemplo que nós podemos ter é na pandemia. Na pandemia, por exemplo, o governo federal emitiu várias medidas provisórias. Essas medidas provisórias é uma forma do Poder Executivo legislar, sem ter que esperar o tempo do Poder Legislativo. Porque se fosse esperar o Legislativo, uma norma tramitar no seu devido processo legislativo, nós ficaríamos travados, não conseguiríamos realizar ações, praticar ações ou realizar algumas políticas públicas no tempo hábil para atender determinada urgência social. Então, entretanto, na verdade, apesar dessa patente inadequação da organização do Estado, a separação de poderes, ela é de fato um dogma. Ela é um dogma e está associada à ideia de democracia e à ideia de evitar um Estado tirano, um Estado absoluto. E aí, as soluções que se buscam para que haja essa interação de um poder com o outro, a ideia que se busca para poder que essa distribuição de funções ela seja eficaz, que ela faça sentido, e que essas funções, esses órgãos, essas instituições, ao realizar as suas funções, que eles não façam com arbitrariedade, que eles possam ser controlados. Então, e aí a gente começa a ideia de uma delegação de poderes ou uma transferência constitucional de competências, por exemplo. Por que competências? Porque quando eu falo para vocês instituições ou órgão, eu estou me referindo ao poder. No caso que nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Mas considerando o termo poder não é o mais adequado, porque o poder é único, volto a falar, eu estou me referindo a eles como instituições ou órgãos. Mas, num contexto em que cada um desses órgãos, instituições, tem as suas competências, essas competências, competência para legislar, competência para administrar, competência para julgar, cada um tem a sua competência. Para haver um controle na realização dessas competências, é preciso que haja uma delegação de parte dessas competências para os outros órgãos, de forma que o Poder Judiciário possa também legislar, por exemplo, legislar quando se trata de suas normas internas, o Poder Judiciário possa também administrar, então ele pode administrar a sua própria estrutura. O Poder Executivo pode julgar em processos administrativos. O Poder Executivo pode também legislar, no caso de medidas provisórias. E o Poder Legislativo pode julgar, no caso de impeachment, nas suas comissões parlamentares de inquérito. O Poder Legislativo pode administrar o seu próprio órgão, sua própria estrutura. Então, percebam que cada um desses poderes, eles têm um pouquinho dos poderes dos outros. Esse é o sistema que a gente vai identificar
como sistema de freios e contrapesos. E aí, eu faço uma revisão geral com vocês do que a gente viu, para a gente fechar o raciocínio. O que a gente vai entender é que do século XVIII, né, foi concebida essa teoria da separação dos poderes como um objetivo de proteger o cidadão ou indivíduo da arbitrariedade do Estado que estava com o poder concentrado. E com Montesquieu, essa teoria foi elaborada de uma forma mais clara, mais sistemática, e Montesquieu ressalta o seguinte: quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não há liberdade, pois que se pode esperar que esse monarca ou esse senado façam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Já no século XIX, mais tarde, passou-se a pensar no objetivo de aumentar a eficiência do Estado por meio dessa distribuição de funções. E o Brasil, por exemplo, ao decidir-se pela forma republicana de governo, ele aderiu ao princípio da separação dos poderes, na melhor tradição, por exemplo, a tradição francesa de Montesquieu. E aí nós vamos ver a previsão da teoria da separação dos poderes nas nossas constituições. Nós temos a previsão na Constituição de 1891, no artigo 15, são órgãos da soberania nacional, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, harmônicos e independentes. A Constituição de 34, no seu artigo 30, são órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os poderes legislativo, executivo e judiciário, independentes e coordenados entre si. A Constituição de 64 não se afasta da tradição republicana e prevê em seu artigo 36. São poderes da União, o legislativo, o executivo, o judiciário, independentes e harmônicos entre si. O artigo 60 da Constituição de 67. São poderes da União, independentes e harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário. E a Constituição de 88 traz para a gente no artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. É importante a gente ressaltar essa teoria que teve acolhida no nosso sistema jurídico, porque foi numa época em que buscava-se, como eu falei no início, enfraquecer o Estado, de possíveis, como forma de evitar possíveis arbitrariedades. E aí, a partir dessa ideia, né, de que a distribuição de funções, ela também pode gerar arbitrariedade, surgiu-se o sistema de freios e contrapesos para evitar essa arbitrariedade. Então, por exemplo, se o Poder Legislativo ele elabora uma lei, essa lei ela é uma lei arbitrária, por exemplo, o Executivo pode frear essa lei, por meio, por exemplo, do veto. Então, nós temos mecanismos, por meio desse sistema de freios e contrapesos, de frear um poder, um órgão, uma instituição, frear o poder de outra. Então, por exemplo, o Executivo, na ópera legislativa, por via do veto, e excepcionalmente, segundo outros da delegação de poderes, por exemplo, já a participação do Executivo na esfera do Poder Judiciário se exprime mediante o indulto, faculdade com que ele modifica efeitos de ato provenientes de outro poder. Igual participação se dá através da atribuição reconhecida ao Executivo de nomear membros do Judiciário e o Legislativo sobre a ação executiva. A rejeição do veto, então, quer dizer que se o Legislativo elabora uma norma arbitrária, o Executivo pode vetar. Da mesma forma, se o Legislativo elabora uma norma e de forma arbitrária o Executivo veta, o Legislativo pode rejeitar esse veto arbitrário. Então, tem também, como eu já citei, o processo de impeachment contra a autoridade executiva, aprovação de tratado e apreciação de indicação oriundas do Poder Executivo para o desempenho de altos cargos na administração pública. E com respeito ao Judiciário, a competência legislativa de controle possui, entre outros poderes, o de determinado número de membros do Judiciário,
fixar as suas despesas, as despesas do tribunal, majorar vencimentos, organizar o poder judiciário e proceder a julgamento político. E aí, diante dessa ideia da separação dos poderes, do sistema de freios e contrapesos, eu pergunto para vocês, seria necessário um quarto poder? Seria necessário um poder moderador? Qual seria esse poder? Ok? Deixo para vocês pensarem e me despeço até o nosso próximo vídeo.